Se uma mãe chegar na clínica informando que teve depressão pós-parto e agora deseja muito resgatar a relação com o bebê, você saberia o que fazer? Uma das maiores dores de muitas mães é o buraco que fica quando ela apresenta algum transtorno mental no pós-parto, não só a depressão, tá? Muitas mulheres podem apresentar transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, a psicose, inclusive a psicose é o mais grave transtorno mental do pós-parto, né? Então fica um vazio, fica um buraco, porque essas mulheres no pós-parto é como se fosse roubado dela aquela fantasia, aquele sonho de que quando eu tiver o meu bebê, eu vou amá-lo, eu vou cuidar, vou zelar, né? Sabe aquelas fantasias que a mulher vai criando a respeito do que é ter um bebê, do que é ser mãe? Só que essa cena é roubada quando essa mulher se vê, então, com algum transtorno mental no pós-parto. Então, elas ficam esperando que venha o amor e o amor não vem. É muito frustrante você olhar para o bebê e que você achou que você ia mais, só que o amor não consegue vir. Você sente vontade que ele suma, que ele desapareça, que alguém leve. Isso é muito pesado e é muito é muito emotivo, é muito emocional, né? Só que isso pode estar relacionado a hormônios, uma série de coisas que essa mulher, então, ao fazer o tratamento, seja medicamentoso, seja por meio de psicoterapia, mas ela vai saindo desse transtorno mental e ela quer recuperar esse tempo. Então, isso acontece com mulheres que tiveram transtornos mentais no pós-parto que roubaram dela esse momento que ela queria com o bebê, né? De poder olhar para ele, já vinha o amor, já vinha o instinto, já vinha o carinho, já vinha aquelas coisas positivas. Mas muitas vezes o que vem é só coisas negativas. Mas depois que passa um certo período, essa mulher ela quer resgatar este momento. E a gente precisa estar ali, enquanto profissionais da saúde, para poder atender a essa solicitação, a esse pedido dessa mãe e desse bebê, né? Porque às vezes é difícil para eles fazerem esse encontro sozinhos. Muitas vezes eles vão precisar da nossa facilitação enquanto profissionais. E nós podemos ajudar a trabalhar para promover essa vinculação mãe-bebê, tá? Então, para isso, uma das coisas que nós precisamos ter em mente e conhecimento é sobre a teoria do apego. Percebe? Então, quando eu sei sobre a teoria do apego, facilita para que eu possa olhar para essa relação mãe-bebê e entender o que está acontecendo ali. Isso aqui é um apego seguro, um apego inseguro, não está acontecendo apego, né? Para que eu possa ir transformando aquele apego inseguro num apego seguro, com técnicas que eu possa. Então, é possível mudar de apego seguro para inseguro, mesmo em psicoterapia. Então, se você tiver com a mãe e com o bebê ali, né? Quanto mais novo fosse a criança, quanto, né? Menos de 3 anos tiver essa criança, melhor vai ser a intervenção. Mais ferramentas, mais poderes você vai ter ali para planejar a sessão e pensar nas intervenções que você vai fazer para ir tirando aquele apego inseguro, aquela ansiedade, para ir colocando segurança nessa relação da mãe-bebê. Tá? Nós podemos resgatar o apego, o vínculo entre mãe e bebê, mas para isso precisamos então ter conhecimento sobre teoria do apego, sobre desenvolvimento de bebês também. Então não basta eu ter conhecimento só de teoria do apego. Eu também tenho que conhecer o desenvolvimento do bebê. Por quê? A cada mês o bebê ele tem uma competência diferente. Com um mês, por exemplo, ele não consegue falar, ele não consegue sentar sem apoio, né? Ele não consegue nem ao mesmo controlar sua própria cabeça. Mas com 6 meses, ele já consegue sentar sem apoio, ele já consegue alcançar objetos, por exemplo. Com 1 ano, a criança ela já consegue falar papá, mamãe, já tem linguagem, sabe? Então, assim, a cada mês do desenvolvimento do bebê, eu saber também sobre os marcos do desenvolvimento se faz importante para que a minha intervenção possa ser também baseada neste tipo de conhecimento. Eu não posso propor uma intervenção porque se eu não tiver o conhecimento do desenvolvimento de bebês, porque talvez a intervenção que eu gostaria de colocar em prática, aquele bebê ainda não consegue fazer. E aí eu tenho que mudar tudo ali na hora. E eu não posso
né, fazer isso com a minha cliente, né? Seria desrespeitoso. Por isso é tão importante que os profissionais porque assim, a maioria das pessoas quando escutam essas histórias, elas ficam morrendo de vontade, né, de oferecer atendimento nessa área, ficam morrendo de vontade, sonhando, se imaginando, recebendo os clientes e tal. Mas uma coisa é certa, sem conhecimento não dá para fazer isso. Sem conhecimento, você vai estar sendo muito desrespeitoso com o seu cliente, tá? Então, é preciso conhecimento para que você possa ser ético e respeitoso com o seu cliente nesse caso, tá? Então, conhecer da teoria do apego, conhecer do desenvolvimento do bebê a cada mês e conhecer também sobre práticas educativas parentais. Saber que a vinculação é importante para o desenvolvimento da saúde mental do sujeito permite que você possa tomar próximas decisões nas conduções do atendimento. Uma forma de você promover aproximação mãe-bebê é realizando, por exemplo, a avaliação do desenvolvimento do bebê, tá? Então, se essa mulher, ela chega para você, não, olha, eu quero me vincular ao meu bebê. Uma das formas que você pode utilizar é, você primeiro vai ter que fazer a avaliação do desenvolvimento da criança, porque você vai levantar uma hipótese de que essa criança possa estar com atraso no desenvolvimento, já que a mãe apresentou problemas de saúde mental aí no pós-parto, tá? Isso, regra básica para quem conhece a psicologia perinatal. Então, já vai lá fazer a avaliação. Mas, no entanto, como a queixa é, né, quero me vincular ao meu bebê, eu vou fazer disso algo para promover a vinculação mãe-bebê. Então, em vez de ser eu a pegar lá o objeto, né, e ficar passando lá no olho do bebê para ver se o bebê segue aquele objeto, eu vou chamar a mãe, vou falar, dona Joana, olha, pega esse objeto na sua mão e faz assim, ó, para a gente poder ver se o bebê está acompanhando o objeto com o olho, por exemplo. Então, não sou eu, terapeuta, que vou fazer isso. Se eu tô ali para incentivar a vinculação mãe-bebê, se eu tô ali só para avaliar o desenvolvimento e eles estão bem apegados, tá bom. Mas se eu vou promover, eu tenho que ter essa sensibilidade de saber que essa mãe fazendo isso e eu observando se a criança está fazendo ou não, mas ao mesmo tempo observando como essa mãe está fazendo isso, ajuda. Tá? Então, a gente consegue promover vinculação mãe-bebê. Uma das técnicas é na hora de avaliar o desenvolvimento da criança, orientando a mãe o que ela deve fazer, conduzindo como que ela deve, né, fazer em cada momento, em cada etapa. Fora que ela, ao fazer aquilo lá durante a sessão, você está ensinando ela como ela vai fazer isso na casa dela, quando ela estiver com o bebê lá, né? Então, ela pode treinar isso com o bebê. Gente, isso vai envolver toque no bebê, troca de olhares com o bebê. Percebe? Eu não preciso ficar meses e meses promovendo a vinculação. Eu posso fazer isso num curto período de tempo, às vezes em menos de um mês, né? A gente consegue promover só por meio da avaliação do desenvolvimento do bebê, por exemplo, mostrando para ela como ela pode desenvolver, estimular a criança dentro e fora de casa, tá? Outra forma é você conhecer sobre o que é ou não é considerado boas práticas maternas e orientar a mãe sobre isso para que ela não pratique comportamentos negativos na hora de educar o bebê. Isso facilita também a relação. Mais uma vez, às vezes a mãe acha que o comportamento que ela tem está sendo bom, né? Às vezes é a forma que ela aprendeu, às vezes é a forma que ela foi criada, então ela não imagina que existe outra forma, mas você ali, munida de conhecimento a respeito do que é considerado ou não boas práticas parentais, consegue ajudar ela nessas questões também, facilitando ainda mais esse apego mãe-bebê. Rafa, mas parece ser bem complexo dominar esses conhecimentos aí que você está passando, né? Sim, parece ser, e é por isso que eu digo que é preciso conhecer a psicologia perinatal para você ser um profissional facilitador deste processo, tá? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making